Olá, meu nome é Renata Santos, eu sou fonoaudióloga e nós falaremos hoje sobre alterações de fala na criança. Toda vez que você associa ao profissional fonoaudiólogo, sempre pensamos em crianças falando errado. O que seria o falar errado? São crianças que têm uma alteração na comunicação oral. Só que ao mesmo tempo gera muita dificuldade a gente detectar esses problemas, porque é comum que a criança fale errado no nosso imaginário. Então, a gente saber até que idade é normal falar errado, isso nos ajuda a saber quando procurar o fonoaudiólogo ou quando faz parte do desenvolvimento da criança. Então, o que a gente sabe sobre essa idade? O que a gente diz sobre isso quando os pacientes nos procuram no consultório? Você pode, até 4 anos de idade, entre 4 e 5, esperamos que a criança fale todos os sons como um adulto. Ou seja, ela não terá um vocabulário de um adulto, nem um desempenho de um adulto em comunicação oral, mas é esperado que a criança fale os sons, os fonemas. Quem são esses fonemas? Vamos dar um exemplo? Então, por exemplo, quando a criança fala poico ao invés de porco, ela não tem esse R. Porco, que em São Paulo falamos porco, e daí entramos até em sotaque. Em São Paulo falamos porco, em outras regiões falamos porco. Então, essa alteração nesse fonema, ela trocar pelo I, não é um regionalismo, realmente é um problema instalado. Os órgãos fonoarticulatórios, a língua, o céu da boca, chamado palato, os lábios, não estão fazendo o desempenho daquele som. E por que isso pode acontecer? Pode ser por uma flacidez muscular, pode ser por um problema no freno lingual. Quem é o freno lingual? É essa membrana que temos embaixo da língua. Às vezes ela é encurtada, ela é menor do que o tamanho que esperamos. E ela limita o movimento da língua, dificultando a produção desse fonema R, por exemplo, que a língua precisa de uma elevação. Então, nesse momento, quando isso acontece, é importante o fonoaudiólogo avaliar para que seja elencado o melhor tratamento para essa criança. Então, esses são uma das alterações, mas podemos também, algumas crianças têm alguns problemas auditivos. Existem crianças que têm otite de repetição. O que é otite de repetição? São as infecções da orelha média ou interna. Então, essas infecções de ouvido geram uma alteração na passagem do som, fazendo com que a criança escute esse som diferente. Quando ela escuta diferente, ela produz muito próximo do que ela escuta. Então, gera uma dificuldade dela dissociar a maneira certa de se falar. Essas são as principais causas do distúrbio articulatório ou alteração de fala na infância. Existe também outra questão importante, falamos das alterações anatômicas, mas existem alterações importantes também do ponto de vista de como essa criança desenvolve a linguagem. Por exemplo, se você fala pela criança todo o tempo, se a criança toda hora ela é diminuída nesse poder de discursar ou de falar o que sente, o que quer. Né? Por exemplo, tem crianças que apontam para a água, os pais já pegam um copo d'água prontamente. Então, essa criança, muitas vezes, vai ter uma alteração, vai ter um atraso no desenvolvimento da linguagem, porque ela não se vê num momento que ela precisa usar essa linguagem. Né? As pessoas já usam, já interpretam por ela, sem que ela tenha que oralizar sobre aquilo. Nessas alterações, também é muito comum com que a criança demore a falar e quando ela começa a falar com um padrão mais atrasado. Então, essas crianças vão ter problemas na fala que um fonoaudiólogo pode orientar esses pais, o responsável, essa família envolvida. Então, os principais problemas, vamos recapitulando então, podem ser orgânicos e ambientais. E a gente precisa fazer uma avaliação desse paciente para detectar onde está esse problema. A criança, então, esperamos que de 4 a 5 anos de idade ela já fale os fonemas. Se você tem uma criança na tua casa, se você acompanha alguma criança que está com 4, 5 anos e está trocando os sons surdos por sonoros, por exemplo, trocando o F pelo V, o T pelo D, exemplos, vai falar vaca e fala faca. É uma troca surda e sonora. A gente precisa detectar se o otorrino precisa fazer essa avaliação de audição, se está tudo bem com a audição dela. E se for um problema nos órgãos fonoarticulatórios, o fonoaudiólogo vai atuar nessa alteração, instalando um padrão correto de fala. Então, espero ter colaborado e vejo vocês no próximo vídeo.